Bom dia a você que nos acompanha em suas casas de forma online. Bom dia a você que está aqui conosco na igreja. Feliz Páscoa a todos. Que Deus, com a mensagem da ressurreição, nos traga palavra de conforto, de paz e de esperança. Ao me deparar com a visita das mulheres ao túmulo de Jesus no dia da Páscoa, resolvi visitar o túmulo da Gisela, coisa que eu não tinha feito desde o seu sepultamento. Essa visita me fez chorar de saudade e me acordou para uma realidade que a gente vai trocando de lado, que desse ponto de vista aqui as coisas de fato são definitivas. A história da Páscoa começa com a morte de Jesus, mas culmina com a grande notícia da sua ressurreição. Aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus não voltaram chorando. Elas, na verdade, fugiram do sepulcro, diz o Evangelho, porque estavam tomadas de temor e de assombro, porque lá, em vez de ver morte, ouviram a respeito da vida. Cristo ressuscitou. O grande desafio que a gente tem é colocar em prática esta grande notícia. Nós precisamos aprender aquilo que Lutero teria chamado de a permuta afortunada, mais ou menos nessa ideia. Tu tiras o pecado de cima de ti e o atiras em cima de Cristo, para que a tua morte se transforme na vitória dele e te dê verdadeira vida. As palavras do anjo às mulheres que foram bem cedo naquele domingo ao túmulo, oferece esse recado inicial. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Alguém um dia afirmou que o ser humano é o único animal que morre. A pessoa disse assim, porque ele tem consciência da morte. Como o tema diário que nós temos na atualidade é de morte, então não dá para a gente fugir desta tomada de consciência. E é isso que no nosso mundo atual provoca assim tanto medo, e a gente quer deixar de lado aquela informação do placar diário de pessoas que foram vítimas da pandemia. A causa da morte, diz a Bíblia, está no pecado, que significa afastamento de Deus. Estar à distância de Deus, que é a fonte da vida, é entrar no domínio da morte. É isso que Paulo escreveu logo depois daquela leitura de Coríntios hoje. Ele diz assim, por meio de um homem veio a morte, e por todos estarem unidos em Adão, todos morrem. Ele explicou isso melhor na sua carta aos Romanos. Ali ele diz assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Por isso, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo sentencia assim, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a realidade dura é essa de que em Adão todos morrem. A gente pode olhar para a nossa realidade, né, e a gente vê que não tem saída. Nossos sonhos, nossas realizações terrenas, nossas famílias, nossos cursos, nossos diplomas, nossas vitórias, nossos erros, nossos acertos terrenos, todos têm o mesmo desfecho: morte. E é aí, justamente aí, em meio à morte, que começa a grande notícia da Páscoa. Em Cristo, Deus entra no território da morte para nos redimir e dar-nos nova vida. Esse desprendimento de amor lhe custou muito caro. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, explica um pouquinho melhor. Ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lutero entendeu de uma forma que eu achei interessante esse versículo. Ele trocou o segundo pecado do versículo por pecador. E ele fez isso, né, porque o pecado é quase como o vírus quando não contamina ninguém, a gente não vê nada. Então a gente só vê o pecado naquele que comete.
E então Lutero entendeu assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E esta é a tal da permuta afortunada que coloco como título para essa reflexão. Lutero, aconselhando, porque ele era também conselheiro espiritual, né? Ele aconselhou um frade que estava com muito conflito espiritual. E ele, numa carta, ele diz assim para ele, tá? Ele diz assim, que era para o frade dizer essa oração: Senhor, Tu és a minha justiça, como eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti mesmo o que é meu e me deste o que é Teu. Esse, enfim, é o resumo. A gente não precisa achar culpado para os nossos erros. Cristo voluntariamente assumiu e morreu por causa deles, né? Mas ressuscitou e a sua vitória é a nossa vitória. Então, embora a gente viva nesse domínio da morte, e ainda ela tenha que ser derrotada também na nossa vida, a vida verdadeira está garantida. É por isso que a gente tem cantado, e eu vi que várias pessoas colocaram o seu perfil desse dia de hoje, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Assim, a cruz, a Sexta-feira Santa, e a mensagem da ressurreição, domingo de Páscoa, estão interligadas. Vamos dizer assim, então, por meio dessa permuta afortunada que Cristo leva os nossos pecados e nós ganhamos a sua ressurreição, é que de fato nós podemos celebrar. Agora, nós aqui no mundo, nós estamos, como alguém um dia disse, em Cristo, mas estamos na morte e na vida. E isso aparece muito quando o apóstolo Paulo escreve a respeito do nosso batismo. Ali ele diz esse aspecto, essa contradição. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, nós vivamos uma vida nova. Então, Ele está conosco em meio a esse domínio de morte. E aí é muito importante a gente guardar um ponto: a segurança que nós temos não está, vamos dizer, na força com que nós nos apegamos em Cristo, porque essa muitas vezes se vai assim com muita facilidade, mas a força está exatamente em Cristo e na sua promessa. É Ele que nos segura e as suas promessas alimentam a nossa esperança cristã. E Ele também há de cumprir nas promessas de vida eterna a todos que nele creem. Então, por isso, nós olhamos com esperança para o dia de amanhã. A gente diz, dominicalmente, e dissemos hoje, creio na ressurreição da carne. Então, a ressurreição de Cristo nos envolve inteiramente. Assim como não houve nenhum poder que impedisse a volta de Cristo da morte para a vida, assim não vai haver nenhum poder que impeça a ressurreição de um morto sequer. Por isso dizemos, creio na ressurreição da carne. Eu vou confessar assim, essa perspectiva de esperança alivia saudade de quem partiu na fé. E aí, convenhamos, né? Nós estamos em meio a milhares que choram os seus queridos. E o grande risco é a gente se tornar insensível a isso. Por exemplo, se caísse um avião com 300 pessoas, né, seria uma comoção mundial. Né? Mas acontece que hoje é como se caíssem 10 aviões por dia e com vítimas fatais. Isso vai nos tornando insensíveis aí que vira o perigo. Em meio à morte, nós estamos à vida. E precisamos ser solidários com quem está, vamos dizer, na dor e é próximo de nós. E precisamos repartir a mensagem da esperança, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. E aí, olhando na perspectiva futura, a gente se junta ao que o apóstolo Paulo disse no grande capítulo da ressurreição, né? O último inimigo a ser derrotado é a morte.
E quando isso acontecer, nós vamos perguntar: onde está a morte, o seu poder de ferir? E aí nós vamos também dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então celebremos de fato a vida. Nos apeguemos àquele que disse: eu vivo, vocês também viverão. E agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nesta permuta afortunada. Feliz Páscoa a você. Amém. Sua glória o céu encheu, a beira me